Olá, estudante do 8º ano, professores e professoras, todos nos acompanham. Eu sou a professora Silene Félix e hoje a aula é Caiu na Rede, Virou Meme. E o professor moderador hoje é o professor Mauro Faria. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, professora Silene? Olá, alunos e professores do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias, como anunciado. A aula de hoje caiu na rede, virou meme. E vamos às informações da aula. Olha lá, tema da aula, as diferenças e semelhanças entre charge e meme. Objetivos da aula, compreender a definição, o propósito comunicativo e a estrutura composicional do gênero charge e meme. Identificar as características linguísticas e multissemióticas dos gêneros textuais charge e meme. Professora Silene. Então, professor Mauro, já que vamos trabalhar charge e meme, tem já aí uma pergunta para interação e eles têm aí 1 minuto para responder. Eu vou colocar aí na tela para vocês. Você conhece alguma charge ou algum meme? 1 minuto. De volta aí com a participação dos alunos e professores. A aluna Ana Júlia dizendo sim, claro, muitos. Se quiser mandar exemplo, pode mandar também, viu? Os alunos e professores. O aluno Cauê dizendo sim, conheço muitos. O aluno Vinícius também conhece. Vamos ver mais aqui. Aluno Hugo dizendo sim. Então, a maioria deles conhece, porque meme, com certeza, faz parte dessa rotina deles de rede social, né? Com certeza, eles então, estão a maioria bem, dizendo né, sim, e no aí está dentro do contexto. contexto deles. Ótimo. E já que estamos falando no contexto aí de situações que acontecem nas redes sociais, principalmente, tem uma pergunta aí para vocês pensarem já nesse texto aí, nesse contexto de charge e meme. Então, para vocês aí na tela, uma pergunta. E sobre netiqueta? Alguém sabe? Já ouviu falar sobre o que é isso? O que é netiqueta? Agora 1 minuto. pegou, hein? Vamos ver aí o que os alunos estão mandando, então, de resposta. Os professores mandaram aqui muitas respostas dizendo a etiqueta da internet, né? O aluno Matheus ainda está falando sobre a charge, dizendo que não conhece muito. Charge não conhece muito, mas memes conhece com certeza. Para o Valdomiro dizendo que é um neologismo, né, essa etiqueta, dizendo a etiqueta na internet. Vamos ver mais. O aluno Luiz Fernando falando, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas existe, hein? A aluna Jennifer dizendo o modo que você se comporta na internet, né? As regras que geram aí em cima do seu comportamento. E eles vão colocando, a etiqueta é um conjunto de boas maneiras e normas. A aluna Ana Carolina mandou essa. A aluna Tailaren, acho que é isso, mandando também. É um conjunto de regras e conselhos para se usar a internet.
Exato. Então, a palavra netiqueta, aí, como foi mencionado, é um Netiqueta. neologismo, ou alguns colocam até mesmo como uma gíria, mas é uma palavra criada para poder pensar no contexto, né? Tem comportamento no dia a dia social, né, no nosso contexto, e na internet também precisamos ter algumas regras, não é de qualquer maneira. Tem algumas situações que explicam, até na etiqueta, que você precisa escrever o texto de uma maneira padrão, não pode escrever o texto todo em caixa alta, que nós falamos, ou todo em letra maiúscula, que dá a ideia que você está brigando ou gritando com a pessoa. Evitar situações de mandar somente figurinhas, porque tem pessoas que não conseguem fazer essa interpretação, depende do contexto. Outra questão da netiqueta aí entra a situação de você ter as palavras, o vocabulário adequado ao contexto, tá? Então, palavrões não, e muitas outras situações, principalmente no que nós vamos comentar agora, que já que a charge, o meme, entra na parte de ter um pouco dessa coisa de sátira, de tirar um sarro, literalmente, como nós costumamos falar, para não chegar e ofender a outra pessoa, porque aí entra na questão da etiqueta, até onde eu posso ir, o que eu falo que não ofende ou maltrata o outro, tudo bem? Então, vamos passar a definição então, de charge e meme, e vocês irão fazer bastantes atividades hoje. Então, a primeira parte aí na tela eu vou colocar para explicar para vocês o que é uma charge. Então, vamos lá. Charge. Comumente, né, com frequência, sempre, né, retrata situações atuais, ou seja, que estejam ocorrendo no mesmo tempo e espaço. É acompanhada de sátira, aquela situação de humor, até mesmo de ridicularizar, depende do contexto, tá? Ela parte para os personagens principais, são geralmente figuras públicas. São muito utilizadas para fazer críticas sociais, foram criadas no século XIX, na França, com o objetivo de expressar a indignação das pessoas. Traz um ponto de vista, é exagerada, sua estrutura é formada apenas por um quadro, considera o contexto histórico, conhecimento de mundo e depende de conhecimentos atuais. Então, assim, não basta só ver lá uma imagem, você tem que entender o contexto, precisa de conhecimentos prévios, saber sobre que questão ali. Normalmente são questões políticas, né, atemporais, mas você precisa ter alguma noção. Políticas públicas, normalmente são esses temas utilizados nas charges, tá bom? Então, ela tem só um quadrinho, às vezes até costuma confundir com outros cartoons, né? Mas nós vamos em outra aula falar sobre os cartoons, para não confundir com charge, tudo bem? Então, a questão agora é charge e meme. E sobre meme, vamos lá. Pedir para o professor Mauro ler, por favor. Pois não. Meme, artefato cultural na forma de imagem, vídeo, áudio ou mesmo de uma expressão verbal que é alterado ou remixado pela audiência e se espalha pela internet. Alguns memes têm um alcance tão grande que chegam a influenciar a cultura, manifestando-se no discurso público de celebridades ou políticos e até aparecendo no mundo analógico. Ok. Agora, essa segunda parte. Então, para definir aí de maneira mais simples, meme, objeto cultural que carrega uma ideia e que se espalha rapidamente pela internet. Nós usamos a expressão viralizar, né, viralização. Então, alcança assim, muito a população. Aí tem uma imagem, provavelmente, um dos primeiros memes aí, as pessoas mais antigas vão conhecer. A questão do meme é esta. Então, meme, ele vira popular. Às vezes, nem somente uma ideia, uma frase. E quando ele sai, às vezes, do contexto lá das redes sociais e vai para um discurso político ou discurso de alguma pessoa, uma personalidade pública, você vê que ele conseguiu extrapolar. Por isso que fala que viraliza, né? Ele toma um alcance assim, em proporções gigantescas, costumamos falar gigantescas, né? Então, e a outra aí, só para não confundir, porque alguns alunos vão pensar, então, o que é meme, o que é charge? Então, meme tem essa parte de fugir do contexto digital e vai para o mundo, vamos dizer assim, real, né? Nós falamos do mundo real, sai do digital, vai de outro ambiente, isso, né? Vai do digital para o real. E já a charge, ela só fica uma imagem, normalmente postada em redes sociais também, até mesmo jornais e revistas, mas ela tem ali o público específico. O meme é para fazer aquela coisa de graça, mas nós vamos comentar sobre esse contexto de ter o cuidado de não ofender o outro, tudo bem? Então, a próxima atividade aí, ou melhor, para saber mais, eu coloquei um pouquinho sobre o que são as tirinhas, o que é uma tirinha, para não haver confusão. As tirinhas são semelhantes às histórias em quadrinhos, uma narrativa, porém mais curtas. Geralmente, a sequência de quadrinhos tem personagens fixas,
Pode ou não tecer críticas sociais, transmitir ensinamentos e é publicada com regularidade. São encontradas em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. Não possui ligação com o contexto histórico e sua estrutura é formada por 3 ou mais quadrinhos. Então, a diferença aí é que a charge é um único quadro. A tirinha normalmente tem 2, 3 quadrinhos. E essas tirinhas não é como uma história em quadrinhos, porque a história em quadrinhos ela tem muitos quadros, né? Já diz o contexto. A tirinha não, você com 3 quadros consegue entender ali a narrativa, uma história. Então, já que fizemos a definição, e hoje vamos trabalhar esse contexto de meme, de brincar, eu coloquei aí algo para descontrair, já vamos entrar numa atividade. Então, normalmente, quando acontece isso? Nós estamos aí no contexto dos alunos entregarem as atividades, os professores estão pedindo. Então, quando o seu professor, ou a professora Silene, pergunta, você já entregou as suas atividades? Já fez suas tarefas? O que acontece? Aí eu vou colocar um pequeno vídeo aí, como que fica a cabeça dos alunos do estado de São Paulo. Vamos lá. Então, se o professor perguntou se você fez a atividade, normalmente em várias casas aí aparece uma interrogação. Será? Será? Quem? E o aluno que está fazendo, ou que faz as tarefas, está tudo em dia. Quando o professor pergunta, você entregou a tarefa? Como que esse aluno fica? Vamos lá. Ok, então é só para descontrair, entrar nesse contexto de que é um gênero que usa muito a questão da criatividade, da brincadeira, do lúdico. Então, eu coloquei para vocês pensarem nesse contexto. E acredito que ficou bem clara a diferença, né, de um meme, de uma charge e o que é uma tirinha. E agora tem atividades para vocês, lógico. Então, vamos analisar, e eu vou pedir para o professor Mauro fazer a leitura da próxima tela aí para vocês. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Temos aí a imagem do meme, né? E temos o texto anterior. Então, vamos, pelo texto, tentar entender por que chegamos na imagem. Analisando a linguagem verbal e não verbal do meme, a seguir, responda. Você já passou por algo semelhante? Como conseguiu resolver a situação? Então, a situação é essa do meme, da imagem, né? O menino aí, preocupado, e esse texto, fim de semana de boa. Aí você lembra que segunda-feira tem prova. Como será que eles resolveram essa situação? Já passaram por algo parecido? Então, mande aí sua resposta, 1 minuto, eu quero saber. Voltando aqui com a participação dos alunos, olha só, o aluno Gabriel dizendo já e não consegui resolver. Essa é a resposta dele. O aluno Anderson dizendo, sim, estudei no final de semana para me dar bem. Bom, ele se preparou, né? O aluno Vinícius dizendo, sim, e já passei por isso. Quer dizer, consegui resolver, talvez é isso que ele quer dizer, né? A aluna Maria Clara dizendo, eu fui correndo estudar, até parece, estava lá na praia. O aluno Gustavo dizendo, eu fico triste e vou estudar chorando. Muito bem. O aluno Johnny dizendo, algumas vezes já aconteceu comigo. E aí outros alunos começaram a falar sim e dar risada aqui, porque acho que não lembra. E outros falaram, rir para não chorar, como o aluno Guilherme da Pro Denise, dizendo, rir para não chorar, porque, na verdade, não tem muito o que fazer. Tá? Verdade. Então, assim, eu até conversei com o professor Mauro.
Os memes, as atividades, as fotos, eu consegui todas elas no caderno do 9º ano. Então, até para vocês conseguirem localizar, por quê? No caderno do aluno do 8º ano, a atividade pede para trabalhar charge meme. E não tinha nenhuma lá, nenhum desenho. Então, eu busquei do 9º ano que tinha essas imagens. Até se vocês verem aí repetidos, porque foi difícil, gente, porque nós precisamos saber quem criou o meme para poder dar os créditos, isso demora. Liberados, né? Então, eu procurei algo que já estava com os direitos autorizados, liberados para nós. Então, tem esse contexto. Até aproveitando aí, alunos, se você faz charge, memes, manda para nós nas nossas redes sociais, porque fica mais fácil até de conseguir essa parte de dar os créditos, tudo bem? Tá? Então, envie, ó, minhas redes sociais, tá? Felix_Silene. Podem mandar, se vocês fazem desenhos, a questão de memes, porque, assim, para acreditar da maneira correta, porque não tem como nós colocarmos uma imagem e não saber quem tirou aquela foto, como foi produzida, e não tem esse contexto, né? Tem a questão dos direitos, tá bom? Então, eu acredito que eles brincaram bastante. Quem nunca passou por isso? Acontece bastante essa situação, principalmente a criança chega no domingo à noite e fala para a mãe que outro dia tem que levar a cartolina, que tem que levar algo para a escola, para uma festa, né? Quem nunca? E a próxima imagem aí para vocês também. Vamos lá, por favor. Então, vamos lá. Qual é a crítica que está veiculada a esse texto? Então, nós temos a imagem aí de uma pessoa com um computador, e ela diz assim: minha opinião não é a mesma que a tua, tudo bem? A outra pessoa lá batendo, com provavelmente um taco, alguém falou assim, claro, e aí? Você consegue perceber a crítica? Por que está esse contexto aí vinculado? 1 minuto. Voltando aqui, então, com a participação dos alunos, o aluno Bruno Henrique dizendo intolerância, é o que a gente percebe na crítica, o aluno Gabriel, porque a pessoa não gostou da opinião da outra. A aluna Júlia dizendo intolerância, o aluno Paulo Henrique também na intolerância, o aluno Caio dizendo intolerância, o aluno Alex dizendo não aceitar a opinião do outro, assim como a aluna Jamie, né, dizendo não aceitar a opinião do outro. O aluno Luiz Henrique, pessoa que não aceita a opinião do outro. Né? Então, foi essa a temática deles aqui. A maioria dizendo intolerância e o não aceitar a opinião alheia, né, do outro. Até temos aí embaixo, na intolerância nossa de cada dia, né? Faz até uma referência aí bem conhecida. E acho interessante, porque assim, vocês perceberam, né? Às vezes a pessoa fala, olha, eu ouço, né? Eu aceito, mas está revidando ali. Como assim? Claro, tá um pouco, tem a questão da ironia. E é bom interpretar essas imagens, porque a gente pensa assim, até a fisionomia ou o que está acontecendo em volta de uma sátira, às vezes as pessoas não conseguem perceber esses nuances que são bem simples aí. Mas ele está falando claro, mas está ali com um ato, né, de violência, tá? Agressivo. Então, mais uma aí para vocês analisarem. Tudo bem? Então, vamos lá. E sobre essa imagem? Qual é a relação de sentido entre os elementos visuais e os não verbais? Então, no contexto aí, nós temos um animal falando uma coisinha que sai uma voz, ele está bem caracterizado ali. E aí, qual é a relação entre o visual e o verbal?
Vamos ver, então, a participação dos alunos aqui. Procilene. A aluna Beatriz dizendo, acho que influencia o maior entendimento, mas não mandou a questão. Ah, está aqui. Vamos lá. Ovino, né, de animal, o tipo de animal, e ovino, forma informal de dizer ouvindo. Então, aí houve um trocadilho. A Yara está mandando essa para a gente. Né? O aluno Tiago dizendo, a ovelha que está escutando música, fez também um trocadilho. O aluno Bernardo dizendo, ouvindo, né? Música é música. Então, aí essa brincadeira com a expressão com a forma de pronunciar as palavras. Né? Vamos ver essa aqui da Daniele. Os elementos visuais estão conectados com os verbais. Né? Então, você tem ali a ovelha, ovino, música, que é música. Nossa, bem, eles gostei. conseguiram entender, né? O ovino ali é relacionada ao animal ovino, mas falamos, às vezes, né, informal, o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Sim. E que música? Música. Normalmente sai música, né? Música. Que música você está ouvindo? Muito bem, eles estão aí atentos. E agora, a próxima atividade, ela está relacionada a um contexto atual. Então, vamos lá, a próxima imagem. E sobre essa imagem, relacione a imagem ao nosso contexto, ao momento atual. 1 minuto. Bom, vamos lá. O momento, né? Começa aí, está relacionado com o momento, como a professora antecipou. Bem atual, né? Todo mundo falando aqui, ó, o momento, né? Os profissionais da saúde sendo tratados como heróis. Vários professores colocando aqui. O aluno Matheus dizendo os heróis do dia a dia, né? No atual momento. A aluna Catherine dizendo um menino brincando sozinho com seus brinquedos, que no caso é um super-herói. Enfermeiros, nossos super-heróis atuais, os alunos da Pro Shirley, né? O brinquedo está com uma máscara no rosto, e aí é a máscara da enfermeira como super-herói. Então, eles estão vendo aqui, ó, os nossos heróis nos atuais momentos, né, no atual momento. Ótimo. Então, nós podemos até perceber, né, que no cantinho ali tem, no cesto, outros personagens muito conhecidos. Esses personagens são os heróis, né? E com quem ele está brincando ali é algo representando a área já da saúde, a área médica e todos os demais. Então, assim, é uma excelente até homenagem, muito bom. E a última imagem, vou mostrar para vocês rapidinho, nós já comentamos sobre ela e depois ela vai aparecer em outro momento, é essa questão do meme, da linguagem verbal, da linguagem não verbal ali, então, no contexto, e vocês analisarem. Então, esse urso aí. Quem teria coragem, né, de sentar para conversar ali. Que então, rebeldia a ideia foi bem essa? passada aí, né? E ele está chamando para sentar para conversar. Será que aí tem algo, né, que dá para pensar nesse contexto? Eu vou deixar só alguns segundos essa imagem para vocês olharem, observarem com calma, prestarem atenção aí no urso, se ele tem o contexto ali, porque ele está dentro do seu habitat natural, dentro do contexto. E o que vocês pensariam numa conversa? Que conversa seria com esse urso aí? É um urso amigo? Todo urso é amigo? Ó, a aluna Beatriz mandando aqui, são os meus pais, que deu risada. Ótimo. Como a aula é sobre o gênero meme e charge, e nós temos esse contexto mais leve, tudo bem, pode ser os pais. Eu sou mais ou menos assim, a mamãe urso. Assim, né? Pressionada. Senta aqui, vamos conversar. E aí tem uma atividade sobre essa, para você pensar. Como seria o diálogo para você fazer entre o urso e uma pessoa? O que esse urso iria falar? No caso dessa aluna que colocou que seriam os pais aí, será que ele está de bom humor? Eu, num dia bom, também ajo daquela maneira?
tem o abraço de urso, tem outras expressões que poderíamos pensar. Enfim, mas aí fica como sugestão e atividade para vocês. E nós vimos na aula de hoje, né, a definição e a estrutura, né, do gênero charge e meme. Falamos sobre as características linguísticas, que é o que envolve ali os desenhos, a parte escrita, que às vezes tem uma linguagem mais informal dentro do contexto. Essa foi nossa aula de hoje. Então, muito obrigada a todos, obrigada, professor Mauro. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E não se esqueçam, obrigado a todos que participaram, né? Não se esqueçam de mandar, por favor, nas nossas redes sociais, a charge e os memes de vocês para poder citarmos de maneira correta, com os direitos autorais. Até mais. Avaliem a nossa aula.